Talvez dos 6 pilares da doutrina, o mais importante seja o Evangelho de Jesus. Não existe doutrina espírita sem o Evangelho de Jesus. Por isso que eu tento, nas minhas palestras, sempre trazer algum tema vinculado ao Evangelho de Jesus. E quando não é possível, o assunto foge do Evangelho, eu faço sempre uma ponte com o Evangelho de Jesus. Porque, afinal de contas, ele mesmo nos disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas tem pessoas que extrapolam os limites da normalidade na Terra, que convertem a sua vida em um Evangelho vivo e que nos mostram na Terra que é capaz, que nós somos capazes sim de abandonar de vez o homem velho que habita em nós e alcançar a pureza celestial. E hoje eu queria contar a história de um desses que teve a coragem de se levantar e lutar, se transformando assim um exemplo de renovação para cada um de nós. A vida dele, como espírito imortal, como de cada um de nós, remonta a milhares de anos. Mas que nós temos conhecimento, se inicia no ano 2100 antes de Cristo, quando ele era um príncipe egípcio, Horemzeb. E quando subiu ao trono do Egito, deu vazão a toda a sua crueldade e maldade. Ele foi bisavô de Ramsés II. Para aqueles que não conhecem Ramsés II, ele foi o mesmo faraó que lutou com Moisés. Então, quando ele ascendeu ao trono, ele matava todos os seus inimigos de forma muito peculiar. Ele arrancava os olhos, cortava a pessoa, fazia cortes ao longo de todo o corpo, envolvia a pessoa em açúcar e enterrava, deixando só a cabeça de fora. Os vermes e as formigas, pelo açúcar, iam comendo o resto. Vocês podem perceber que era uma pessoa muito boa, né? Cara, muita gente boa, né? E naturalmente que isso lhe trouxe ocorrências da lei de causa e efeito. Como, por mais poderoso que seja o imperador, ele sempre se vincula à morte física, ele volta ao mundo espiritual. Passa muito tempo nas regiões umbralinas, passa por muitas encarnações expiatórias, mas ele precisava se reaver com todos aqueles que ele matou, que se contavam aos milhares. E ao longo da sua vida de espírito mortal, ele foi resgatando. Até que pediu para que pudesse resgatar com o restante daqueles irmãos, numa vida em que ele pudesse governar novamente, se tornar um governador justo e bom, e assim auxiliar aqueles que ele tanto fez sofrer no passado. E retorna no século XVIII na personalidade do rei Luís da Bavária, portador de grande poder, de grande riqueza, e mais uma vez, como cada um de nós muitas vezes comete, cai
nas mesmas armadilhas do ego, nas mesmas dificuldades do orgulho, e mais uma vez converte o poder em grilhão, em arma de perturbação de pessoas. Desencarna Luís da Bavária. Passa longos anos no mundo espiritual analisando qual seria a melhor forma de reencarnar, sem correr o risco de cair novamente nas armadilhas do poder. E ele decide retornar na pobreza, quase na penúria, e reencarna no Brasil. Parênteses. Mais um espírito devedor, mais um espírito marcado pelas dificuldades próprias, que encontra na pátria brasileira a sublimação e a redenção do seu espírito, levando-o à condição de espírito puro. E reencarna em Minas Gerais. Podia ser outro lugar, um celeiro de tantos espíritos e tantas pessoas sublimadas, na pequena cidade de Ituiutaba, no dia 1º de novembro de 1939. Filho de um lavrador, o senhor Altino Mendonça, e de uma lavadeira, a dona Antônia Olímpia de Jesus. Veio num lar muito pobre, nono filho de uma família de 10 filhos, recebendo o nome de Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça cresce, apesar da extrema pobreza, ele cresceu amparado pela família, os irmãos, o amor dos pais, se vinculou à igreja presbiteriana desde menininho, começou a trabalhar para ajudar a família a partir dos 9 anos, mas ele tinha uma facilidade na oratória, uma facilidade de palestrar, de falar com os outros, e ele na própria igreja presbiteriana já iniciava os primeiros passos da oratória, fazia palestras, arrebanhava muita gente. Não era incomum que pessoas viessem de outras cidades para ouvi-lo. Só que aos 15 anos a sua vida muda. Porque aos 15 anos, a sua avó paterna, sua querida avó paterna, a qual ele tinha um profundo amor e um profundo acolhimento, desencarna. E aí ele começa a analisar a situação da morte. Era a primeira pessoa querida do seu coração que havia desencarnado. E ele começa a se questionar a respeito da morte, se é realmente o fim, se não existe mais nada. E chega a um livro que para ele foi uma luz no seu caminho, o Livro dos Espíritos. E ao lê-lo, como ocorrido com o Dr. Bezerra de Menezes, ao terminar, ele tinha nítida impressão que já conhecia tudo aquilo, que era um espírita, mas não tinha ainda o título. E aí ele vai procurar, se desvencilha da igreja presbiteriana e começa a frequentar um pequeno grupo de estudos espíritas na pequena Ituiutaba. Nessa época ele tinha 16 para 17 anos
jogava futebol com poucas pessoas na pequena cidade, adorava cinema, que naquela época estava iniciando, e a primeira vez que ele teve a ocasião de ir ao cinema, ele foi entrando e o porteiro disse a ele: mas você não pode entrar. Por quê? Porque aqui não pode entrar descalço. E ele ficou choroso, porque ele não tinha sapato. Ele tinha um chinelo, mas não tinha sapato. Aí ele ficou uma semana observando uma sapataria que tinha perto da casa dele. E quando o dono da sapataria jogou uma botina velha embora, ele foi correndo na lixeira, pegou, limpou e usou para ir na sua primeira película, no seu primeiro filme, que se intitulava Tarzan. Ele ficou fascinado pelo cinema e apaixonado pela figura do homem macaco. E como ele era atlético, alto, forte, logo ele recebeu o nome de Tarzan entre os moradores da cidade. Numa das reuniões em que ele frequentava, mediúnica, porque naquela época não tinha o conceito de reunião mediúnica fechada, eram reuniões mediúnicas abertas, todos sentados em oração, e ali na mesa mediúnica, um espírito se apresenta dizendo: eu tenho um recado para o nosso Tarzan de Utuiutaba. E todo mundo olhou para ele. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia. E ele também ficou perplexo. Nunca havia tido um contato tão direto com a espiritualidade. E o espírito, entre outras coisas, lhe diz: Tarzan, prepara-te, porque você atravessará a selva da dor e do sofrimento. Mas segura firme no cipó verde da esperança e da fé em Deus, e tu vencerás. Ele não entendeu direito o que o Espírito queria dizer. Naturalmente, como nós, imaginou que seria alguma prova, alguma expiação, algumas dores normais da vida. Mas aos 18 anos ele recebe um convite que para ele foi muito glorioso. Assistir um filme que fez um grande sucesso na época, chamado O Vento Levou. Ele economizou um pouco do seu salário durante um mês para comprar um terninho para poder ir. E ao chegar na estreia, estava tão cheio o cinema que ele teve que ficar de pé. Aqueles que já assistiram O Vento Levou sabem que dura 3 horas e 20 minutos. Ele ficou 3 horas e 20 minutos de pé. Quando terminou o filme, ele não conseguia se mexer. Tinha travado o seu corpo. As suas juntas, os seus joelhos, haviam inchado de tal forma que não se conseguia tirar a calça. Teve que rasgá-la. Foi ao médico. E naquela noite ele é apresentado àquela que seria a sua companheira por toda a vida física. A artrite reumatoide progressiva. Dali, ele foi em alguns médicos, mas todos eram unânimes em dizer: não tem cura, e é progressivo. Ele começou a ter dificuldades em andar, começou a usar muleta. Na época,
havia passado em um concurso público como escriturário. Depois, sentou-se numa cadeira de rodas, continuou trabalhando. Mas aos 20 anos, a dolorosa companheira lhe fez cair numa cama ortopédica, da qual ele nunca mais saiu. Não mexia do pescoço para baixo. Ele, passando por dores terríveis, emagreceu, debilitou-se, mas, firme no propósito espírita, continuou a estudar a doutrina. A irmã lia para ele, durante o dia, os livros da codificação. E à noite, os seus orientadores espirituais vinham até ele para discutir e estudar aquilo que ele tinha lido de manhã. A vida dele não era fácil. As dores eram insuportáveis. Ele dormia em torno de 3 horas por noite. Gastava, portanto, o resto da madrugada conversando com os espíritos. Ele era um médium vidente. As dores só aliviavam quando ele colocava um saco de 30 quilos de areia em cima do peito, porque a pressão da areia aliviava a dor do peito. Ele tinha dores terríveis, não conseguia se mexer, senão ele gritava de dor. E assim foi a vida dele. A partir dos 20 anos, abandonou o serviço por questões óbvias, se aposentou prematuramente. Uma das irmãs se converte em enfermeira para cuidar do irmão, e ele sempre com uma alegria de viver, sempre forte e firme na doutrina, começa a escrever livros. Ele ditava, a irmã escrevia. Escreveu 5 livros. Numa cama ortopédica, fundou 3 centros espíritas e uma creche, que até hoje estão abertas. Ele não desistia da vida. Deu um jeito de colocarem rodinhas na sua cama ortopédica. E isso não lhe impedia de continuar a vida social. Ia a bailes, festas, ia ao cinema, tudo com a cama, deitado na cama. Um dia, ele chegou para assistir cinema e ele deixava a cama próxima à saída do banheiro para não incomodar ninguém. Até que uma moça sai correndo do banheiro e tropeça na sua cama, olha para ele com muita raiva e diz: esse aleijado de novo, não é possível, aonde eu vou, eu encontro com você. E ele disse: eu tenho que falar alguma coisa para apaziguar, porque ela está com muita raiva de mim. Ele olhou profundamente nos olhos dela e disse: mas também, minha filha, você não para em casa. Foi tão profundo a sabedoria da resposta que ficaram amigos. E diante da sua dificuldade de locomoção, muitos eram os casos cômicos que ele passava. Estávamos agora nos anos 50. Um médium se desponta em Minas Gerais. Na cidade de Congonhas, recebia o Dr. Fritz, Zé Arigó. E uma verdadeira multidão procurava esse médium para a cura, porque o Dr. Fritz, com uma pequena e enferrujada faquinha de cozinha, operava e curava centenas, milhares de pessoas. A pequena população
Ituiutaba começou a dizer: vamos levar o Jerônimo lá. O Dr. Fritz vai dar um jeito nele, ele vai ficar bom. E ele, espírita, sabendo que a sua doença era consequência de erros do passado, meio contrariado foi. Aguardou na fila, como todos os outros, uma vez que fez questão de que sua condição na cama não lhe desse a prioridade, aguardou durante todo o dia para ser atendido, e quando chega em frente ao Dr. Fritz sorri para ele e disse: então, meu irmão Jerônimo, qual o seu problema? E sorriu. Ele disse: ô doutor, dizem que eu tenho uma doença incurável. O que o senhor pode me dizer? Ele sorriu e disse: Jerônimo, infelizmente eu não posso te curar, porque a tua doença é dos 3 Cs. C de cama, C de calma e C de karma. Então eu não posso interferir, mas vou continuar orando por você. Ele volta até feliz para casa, porque a partir daí os seus familiares e amigos compreenderam que não teria como ter saúde no corpo. A vida e o trabalho continuam. Como era profundamente amigo de Francisco Cândido Xavier, vez ou outra era levado a Uberaba, que fica a 200 quilômetros da sua cidade. E lá travava contato com ele, com Chico. Muitas vezes palestrava no grupo espírita da prece, até que um dia que ele estava lá, o rei Roberto Carlos foi a Uberaba visitar o Chico, conheceu Jerônimo, ficou tocado pela sua situação, sabia que ele tocava 3 centros espíritas e um lar para crianças órfãs, e deu a ele, na época, o correspondente a R$1 milhão, para que ele pudesse fazer um tratamento nos Estados Unidos, para a cura da sua doença. O controle, apesar de não ter cura, ele poderia voltar a andar. Ele pega, aceita o dinheiro, no entanto não usa 1 centavo para o tratamento. Distribui entre a casa de crianças e outras dezenas de casas de assistência social em todo o Brasil. Porque a partir daí, ele já iniciava as viagens de doutrinação. Sim, ele pegava uma Kombi, colocava a cama ortopédica atrás e ia viajar, fazer palestras pelo Brasil inteiro. Viajava, motivava as pessoas a uma reforma de vida, a ver a alegria da vida. Tanto que no YouTube, aqueles que quiserem conhecer melhor Jerônimo Mendonça, temos 2 palestras dele, e uma é chamada Alegria de Viver, em que ele, deitado, faz a palestra e ri, e conta piada, e fala de uma forma que nós olhamos aquilo e ficamos envergonhados. A sua fama começa a se gigantar, como um grande médium, um grande homem que ele é. E ele recebe um apelido carinhoso que ele levaria agora, não mais o Tarzan de Ituiutaba, mas o gigante deitado.
Aquele homem que era gigante não só na altura, porque ele tinha quase 1,90 m, mas muito mais gigante moralmente. Começou a atender as pessoas na sua própria casa. As pessoas chegavam chorando e saíam dando risada. E um dia, um amigo dele disse: temos aqui um irmão da cidade de São Paulo, muito rico, que diz que vai se matar. Porque ele vendeu, à época, uma fazenda e pegou uma nota promissória, e a nota promissória furada. Ele levou um prejuízo muito grande e, apesar de continuar rico, ele quer se matar. Jerônimo sorriu e disse: traga ele aqui que eu dou um jeito nele. Ele entrou e o amigo pediu para ele aguardar na sala enquanto Jerônimo tomava um café na cozinha. E era uma gargalhada, uns risos, umas piadas, que ele começou a ficar nervoso. E falou: mas que desrespeito é esse? Eu aguardando aqui, eles dando risada da minha dor, da minha dificuldade. Levantou e foi tirar a satisfação. A hora que ele olhou o Jerônimo deitado na cama, daquele jeito, ele falou: é você que está rindo? Ele falou: é, por quê? Não posso? Ah, então tá bom. Virou do lado e foi embora. Ele falou: nunca vou me matar. Isso é o de menos. E assim continua a vida desse nobre apóstolo. Quando ele, certa vez, um amigo faleceu, chamavam ele para falar algumas palavras no velório. E é muito comum isso com palestrante espírita, né? A pessoa: oh, vamos lá, fala alguma coisa, né? E ele foi de cama, com a caminha dele, ele foi. Chegou lá, descendo o caixão, os familiares chorosos, ele deitado na caminha dele, passou um bêbado e disse: ué, um enterro com 2 cadáveres? Um no caixão, um na cama? Ele olhou o coitado do bêbado e disse: que Deus o abençoe. Mas isso não foi o pior. Ele falou naquela tarde com tanta emoção, porque era um amigo do coração. Ele falou tanta emoção, que as pessoas saíram de lá chorando de emoção. Nossa, como Jerônimo fala bonito! E tanto foi a emoção que um dos amigos dele, à noite, foi em casa dele para agradecer por ter falado tão belo. E a mãe dele: ah, Jerônimo não está. Mas como não está? Eu estava lá no cemitério, fulano trouxe. Não, eu não trouxe não. Ah, eu também não trouxe. Esqueceram ele lá. Esqueceram ele lá. Era 8h30 da noite, o coveiro abrindo o cemitério para resgatar o nosso querido gigante deitado. Chegou em casa, mas que maravilha! Eu tive a oportunidade de colocar o papo em dia com muitos amigos meus aqui da cidade que eu não via há muito tempo. Espíritos, naturalmente. E a partir daí, esses casos engraçados, né? Grande amigo também de Divaldo Pereira Franco. Uma vez, Divaldo foi em Uberaba fazer uma palestra no ginásio de esportes de Uberaba, e ele foi e ficou na cama, e para que não atrapalhasse as pessoas, colocaram a cama próxima ao palco onde Divaldo iria palestrar. E ali no meio da palestra, um bêbado, diz ele que os bêbados o perseguiam, chegou do lado dele, olhou e disse assim: homem, em nome de Deus, levanta e anda. Ele olhou
falou, fica quieto que ele está fazendo a palestra. Levanta e anda. Mais alto. Fica quieto, já está terminando a palestra. Levanta e anda. Mais alto. E ele começou a ficar nervoso com aquilo. Não pelo bêbado, mas pela vergonha, né? Eu prefiro ficar deitadinho aqui mesmo. Aí o bêbado saiu pisando fundo, dizendo, homem de pouca fé. Esse era o Jerônimo. Mas aos 39 anos de idade, aos 30 anos de idade, em 1969, um espírito amigo, seu orientador espiritual, que todas as noites vinha conversar com ele a respeito do Evangelho, da doutrina, disse a ele assim: Jerônimo, hoje a conversa será diferenciada. Não faremos estudo, mas eu tenho que ter uma conversa muito séria com você. Ele falou, pois não. Você bem sabe a origem do seu problema. Sei. E você está sendo um verdadeiro Tarzan, recordando o apelido de infância. Você está sendo um verdadeiro Tarzan, lutando contra essa expiação. Mas a espiritualidade superior gostaria de uma resposta sua. Você quer resgatar tudo que você deve nessa encarnação? E ao terminá-la, você se transfigurará em um espírito puro? Ou você prefere deixar alguma coisa para as próximas encarnações? Ele parou, pensou e disse: se me for possível escolher, eu quero pagar tudo nessa encarnação. Se transformar em um espírito puro, resgatar todos os seus débitos, zerar a fatura. Pois bem, sumiu naquela noite. E nas próximas noites que vieram, o estudo do Evangelho e da doutrina espírita continuava o mesmo. Ele não teve mais coragem de perguntar sobre o assunto. O mentor também não se dispôs a falar mais nada. Em 1970, um ano após, ele começa com uma dor nos olhos. Vai ao médico. A doença havia atingido os olhos. Teve que fazer uma cirurgia e arrancar os 2 olhos. E com 31 anos de idade, ele ficou paralítico, do pescoço para baixo, que já era, e cego. Além das dores horríveis que sentia. Quando o oculista chegou a ele, na casa dele, dizendo, após a cirurgia, o médico, que era amigo da família, amigo dele, foi levá-lo à casa. A ele ainda com a faixa nos olhos. O médico, chorando, disse a ele: Jerônimo, como que você se sente? E ele disse: eu estou muito chateado. O médico disse: mas também não é para menos, né? Perder a visão. Não, não é por isso não, é porque minha mãe ainda não trouxe meu café. E deu risada. Esse era Jerônimo Mendonça. Se vinculou mais nas viagens ainda. O sul, sudeste, nordeste, norte, centro-oeste, todas as regiões ele visitou, levando a mensagem da doutrina espírita. Numa noite, conta ele numa das suas palestras e gargalha, o seu orientador espiritual veio com mais 6 espíritos
Ele ficou quietinho. Quando ele percebeu que o mentor pegou no seu pé e começou a fazer massagem. E como espírita não tem medo de morrer, ele começou a dizer: ah, meu Pai, me ajuda aqui agora. Me abençoa, Senhor. O outro começou a mexer no outro pé. Oh, meu Deus, me perdoe se eu não fui um bom filho. Me ajuda nessa hora da morte. O outro pegou na mão, o outro pegou na outra, ele começou a ficar apavorado. A hora que o seu mentor se aproximou do seu tórax e começou a dar um passe, ele falou: agora eu vou. O mentor se aproximou do ouvido dele e disse: fique tranquilo, é apenas uma recalchutagem. E aí ele aliviou. Fortalecido no corpo, mas ainda levando essa doença séria. Se isso não fosse o bastante, paralítico do pescoço para baixo, totalmente cego, começou problemas cardíacos e depressão. Os médicos não conseguiam medir a sua pressão, tal era a fraqueza dos batimentos. Ele tomava 20 remédios por dia pro coração. Um dia, ele assistindo uma palestra do Chico, no centro do Chico, isso em 1980, 81, ele começou a ficar pálido demais, porque estava com muita gente. Aqueles que conhecem o centro do Chico, é muito pequenininho, um pouquinho, é mais ou menos desse tamanho, mas pelo volume de gente se torna pequeno. E ele estava ali e começou a suar frio, a se sentir, não se sentir muito bem. Chamaram a ambulância. A hora de chegar, levaram para o hospital. O médico foi medir a pressão, não encontrou pressão nele. E falou: meu senhor, o senhor morreu. O senhor não tem pressão. Não, mas é assim mesmo, eu estou acostumado com isso, eu já estou melhor. Eu queria voltar para o centro para terminar de assistir a palestra. Não, de jeito nenhum. O senhor está morrendo, o senhor quer ir para o centro? Fazer o quê? Daqui a pouco o senhor vai em espírito. O médico disse para ele: não, mas não tem nada, é assim mesmo. A minha saúde é frágil mesmo, mas não tem problema. Eu garanto para o senhor que eu não vou morrer hoje. E o médico segurou. Depois de 3 horas que viu que ele não morreu, aí liberou. Ele chegou no Chico e falou: ô Chico, a única coisa que me dói o coração é ter perdido o final da palestra. E aí ele continuou esse trabalho missionário. Um dia, ele passa por uma situação delicada na sua vida. A sua mãe, que era da igreja presbiteriana, sempre foi, ela e alguns filhos, chega para ele e fala: meu filho, você sabe que eu já estou começando a acreditar nesse negócio de reencarnação que você tanto fala por aí? Ele falou: mãe, que bom, mas por quê? Eu não tenho 10 filhos? Tem, sim senhora. Você não é o único aleijado? Sou, sim senhora. Então é o único que não para em casa. Só pode ser coisa de reencarnação. Mas passado mais alguns anos, em 85, ele passou por uma situação extremamente delicada. Ele começou com uma hemorragia urinária, começou a urinar sangue e não parava. Os médicos da cidade já não sabiam mais o que fazer. O médico chegou na família e disse: olha, ele vai morrer, mas algumas horas ele está morto. E aí ele disse: meu último desejo é visitar o Chico, a 200 quilômetros de Ituiutaba, Uberaba.
Meu último desejo é visitar o Chico. E aí, como que nós vamos fazer? O médico falou, olha, se levar de carro, ele morre no caminho. Conseguiram um amigo que tinha um jatinho, um avião, levaram. Chegou com a cama, ele estava com o lençol do hospital ainda, e aquela mancha vermelha na região urinária. O Chico estava saindo da sua casa no sábado, com os amigos para a distribuição das cestas básicas na Vila dos Pássaros Pretos, quando ele viu nosso irmão Jerônimo Mendonça veio nos visitar. Vamos dar um beijo no Jerônimo. E todos passavam por ele e davam um beijo na testa. Até que o Chico foi o último. Se aproximou dele, sorriu e disse: ô Jerônimo, que bom que você veio hoje. Você pode fazer a palestra hoje à noite? Jerônimo olhou para ele e disse: como, Chico? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Você quer que eu faça palestra? Que isso? E a tua fé em Deus? Pegou, colocou a mão em cima da região urinária dele, fez uma prece e estancou na hora a hemorragia. Chico olhou firmemente nele e disse com voz firme que ele era cego. Sabe por que dessa hemorragia, Jerônimo? Porque você aceitou o coitadinho. Você se achou um coitado. Só comigo acontece. Eu sofro demais. Eu não consigo andar, eu não consigo ver. E você aceitou essa negatividade do coitadinho e gerou isso no teu corpo. Fortalece o corpo, fortalecendo a alma, meu filho. E naquela noite, ele fez uma palestra de 2 horas no grupo espírita da prece. E sempre que a coisa piorava, ele visitava o Chico. E falava, certa vez ele disse: Chico, agora eu vou. O médico já está andando com o meu atestado de óbito no bolso, Chico. Ele falou que a minha vida está por um fio. E aí o Chico virou para ele e falou assim: abençoados fios. Porque tem gente que tem fio de nylon, fio de cobre, fio de aço. Às vezes está por um fio, mas o fio é de aço, não quebra fácil. O jeito, meu filho, é engrossar o fio. E Jerônimo sorriu e disse: como que engrossa o fio, Chico? Trabalhando, trabalhando. E aí ele saiu e disse: fique em paz, Chico. Ele disse: tira o Z, muita paz, muito trabalho. E aí ele continuou a sua vida. Mas como todo sofrimento tem um fim, e como todo espírito alcança a redenção, chegou o dia do nosso querido Jerônimo Mendonça, depois de uma vida inteira voltada ao amor ao próximo, mostrando que é possível vencer as próprias angústias. Na noite do dia 26 de novembro de 1989, quando ele havia completado há poucas semanas 50 anos, chegou o momento da última noite de estudos no seu simples quarto, na sua humilde cama ortopédica. O seu orientador espiritual se aproximou dele e ele, o vendo, parênteses, como ele estava vendo se era cego? Os médiuns videntes não veem pelos olhos, veem pelos olhos da alma. O vendo disse: vamos estudar hoje? Que capítulo do Evangelho?
Hoje nós não vamos estudar, Jerônimo. Você se formou. Entraram vários espíritos no seu quarto. Ele, pressentindo o que iria acontecer, começou a chorar de emoção e alegria. E disse a ele: é hoje? Sim, é hoje. Hoje nós temos a autorização de te libertar das suas grades. Ele apagou, desmaiou, através do passe magnético do seu orientador espiritual. Foi desligado os cordões de cristal do corpo que ligavam o corpo físico. Ele acorda já fora do corpo. Pela primeira vez em 30 anos, ele se levanta da cama ortopédica em espírito, em prantos, olha para o seu corpo, que era praticamente um saco de pele e ossos, beija a testa agradecendo o seu corpo que lhe permitiu a redenção. Abraçou os amigos e imediatamente a sua forma perispiritual se transfigurou quando ele tinha 19 anos e era o grande Tarzan de Utuiutaba. Abraçou os amigos, abraçou os mentores, abraçou os companheiros de trabalho e reza a lenda que nessa noite Celina, a doce mensageira da Virgem Santíssima, veio ao seu encontro em nome da Mãe de Deus, da Mãe de Jesus, para recebê-lo na pátria espiritual. Ascende às regiões sublimadas, não mais como um pecador, mas como um espírito luminoso, como um espírito angélico, como um espírito que conseguiu vencer as próprias dificuldades para se renovar. E a partir daí, 3 semanas depois, em uma reunião mediúnica em sua casa espírita, a primeira casa que ele havia fundado em Ituiutaba, Semeeiros do Bem, ele dá passividade por um médium renovado, fortalecido, luminoso. E os companheiros de trabalho perguntam: e aí, como que você está, Jerônimo? Andando e vendo. Sou um espírito de um pássaro que agora pode voar. Depois de 50 anos preso numa gaiola, hoje eu posso voar. Esse é Jerônimo Mendonça. Esse é um dos indivíduos que, reencarnando na Terra com dezenas e dezenas de dificuldades, com débitos escabrosos, viveu de tal forma que transfigurou todos eles em créditos no mundo espiritual, transformando a sua alma em luz e se convertendo particularmente em evangelho vivo para as nossas vidas. Infelizmente, eu não tive a ocasião de conhecê-lo, mas aqueles que o viram, aqueles que dialogavam com ele, aqueles que tinham um contato mais direto com ele, demonstram que o seu otimismo, a sua alegria era tal que muitas vezes se esqueciam que ele era doente. Só para encerrar, eu gostaria de contar mais uma piada, um caso engraçado dele, que ele próprio conta nos seus casos da palestra Alegria de Viver. Diz ele que foi convidado
a uma palestra numa cidade vizinha a Ituiutaba. Mas naquele dia ele acordou febril, com a pressão alterada, com calafrios, e mesmo querendo ir, o médico impôs a ele não ir. Ele pediu para que a irmã ligasse para um amigo que fosse substituí-lo. Naturalmente que ele foi, pegou o carro, colocou o evangelho no porta-luva, o evangelho segundo o Espiritismo, e foi. Mas no meio do caminho sofreu um acidente, grave acidente. O carro capotou várias vezes. E ele saiu ileso, sem nenhum problema. O carro acabou, mas ele saiu ileso. Quando ele conseguiu falar com Jerônimo, ele disse: Jerônimo do céu, eu fiquei tão aliviado de não ter morrido, que eu entrei nos destroços do carro, consegui abrir o porta-luva, peguei o evangelho e fiz o evangelho no lar, ali na beira da estrada, rogando, agradecendo a Deus a glória de não ter morrido. No momento que eu abri o evangelho, eu quase morri. Que a mensagem era: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele diz a Jerônimo: eu não sei se eu fiquei mais assustado com o acidente ou com a mensagem. E Jerônimo diz assim: meu filho, pelo jeito você não presta nem para morrer. Esse era o Jerônimo Mendonça. Esse é o gigante deitado. Sempre que as nossas dores e aflições baterem em nós, lembremos desse evangelho vivo a nos dizer que não tem cruz superior às nossas forças. Se nós achamos que a nossa cruz está pesada, é porque não conhecemos a própria força. Se achamos que não temos tudo que merecíamos na vida, nas palavras de Jerônimo Mendonça, lembrem que se hoje à noite, ao deitar, a nossa cabeça encontrar um travesseiro macio, nós temos muito mais do que o Senhor da vida, porque Jesus dizia: eu não tenho uma pedra para recostar a cabeça. Que esse exemplo maravilhoso desse nosso irmão luminoso possa iluminar a cada um de nós, para que nós possamos fazer o mesmo caminho que ele, o caminho da renovação íntima, o caminho da renovação pessoal, transformando o nosso coração em estátua formosa, em habitação formosa, onde Deus possa habitar, onde Jesus possa se espraiar por nós, através da prática do amor ao próximo, esquecendo-se de si. Porque, como diz Chico Xavier, quando enxugamos as lágrimas do próximo, Jesus enxuga as nossas. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado.